Freud morreu? A crise, a reinvenção da psicanálise e o encontro com a neurociência. Eu sou Poliane Rieger, eu sou psicóloga, pesquisadora e professora. E hoje nós vamos entender um pouco, será que Freud e a clínica clássica ainda conseguem atender o mal-estar atual? O que a neurociência tem a ver com isso? Ela de fato desmoronou e acabou com a psicanálise? O que a psicanálise ainda atende hoje? Esse e outros questionamentos sobre esse percurso entre psicanálise e neurociência a gente vai entender um pouco hoje como que está, né, sendo levado adiante essa dinâmica, esses campos dos saberes todos, apesar de toda a polêmica e toda a angústia que tem gerado aí nos profissionais atuais. Mas antes de começar o nosso discurso aqui hoje, a nossa conversa, o nosso bate-papo, se você não me segue ainda, ativa o sininho, segue o nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos que falam sobre saúde mental, neurociência e psicanálise. Então, comece a nos seguir e ative o sininho para não perder todos os vídeos que a gente posta aqui toda semana, mais vídeos como esses, mais explicativos, 2 por semana, com assuntos que vocês recorrentemente nos pedem por aqui. Então, não deixe de seguir o nosso canal e ajudar para que ele possa crescer cada vez mais e eu trazer mais vídeos aqui para vocês, ok? Então, vamos entender um pouquinho essa coisa de será que Freud morreu? Será que a psicanálise não atende mais os propósitos da atualidade, a clínica, o adoecimento, né, do mundo digital tecnológico? Como que está funcionando isso? A primeira coisa, antes da gente começar a responder essa pergunta, é entender o percurso da psicanálise rapidamente, tá? Primeiro a gente vai entender que Freud, o famoso criador da psicanálise, ele começa como médico, tentando de alguma forma usar a linguagem da época para entender o que estava se apresentando na clínica, que fenômeno era aquele, como que a ciência explicava esse acontecimento. Não conseguindo, ele faz uso de uma linguagem mais simbólica, mais analítica, ele começa a usar a metáfora, né, e tudo que ele tinha de conhecimento ali, inclusive ele faz uso dos mitos e da literatura para explicar o conflito humano. Não à toa a gente conhece narcisismo, né, que vem da história de Narciso, complexo de Édipo, que vem da literatura grega e por aí vai, tá? Então ele usa uma linguagem mais simbólica, né, mais metáforas e analogia para poder explicar o conflito humano, que era o que ele enxergava na clínica. Só que tem uma questão muito importante aqui que as pessoas não falam, principalmente os psicanalistas clássicos. E por isso que a gente se pergunta, será que Freud ainda sustenta a clínica atual? Porque a clínica de Freud, ela foi organizada, projetada, construída para o neurótico, que é o sujeito que alcança o complexo de Édipo, é o sujeito que dá conta da interpretação e da associação livre. Teoricamente, seria o quê? O sujeito que se desenvolveu melhor emocionalmente e chegou num estado em que é possível simbolizar, representar mentalmente, elaborar, ressignificar. É um sujeito que nós diríamos como um sujeito mais amadurecido e que sustenta e dá conta, né, do processo da psicanálise, que é a associação livre e a própria interpretação para possibilitar, né, uma elaboração e uma ressignificação. Mas depois de Freud, a gente já entendeu que a clínica clássica ela estava restrita, ela não conseguia abarcar tudo aquilo que a gente tinha, né, de demanda, de sofrimento, de estrutura à época. Tanto é que o Freud traz para nós a neurose, a psicose e a perversão. E o seu atendimento é todo pautado na neurose, que é esse sujeito que eu acabei de discutir e trazer aqui para vocês. Lá na escola inglesa, né, o Winnicott entende que a psicanálise, ela nesse formato, da forma como ela estava construída, com essa técnica, ela não conseguia atuar para pacientes mais regredidos. A Melanie Klein já falava um pouco disso, o Ferenczi também, mas é o Winnicott que concretiza, a partir da sua experiência, né, a amplificação da clínica psicanalítica. Como que ele faz isso? Ele entende que o paciente que era mais regredido não tinha possibilidade, nem o amadurecimento suficiente para trabalhar com a livre associação, que é técnica primordial da psicanálise, e com a própria interpretação. Tanto é que em suas obras,
O tempo inteiro ele fala, estou fazendo psicanálise de um modo diferente. Não sei se estou fazendo psicanálise, mas é com o objetivo da psicanálise que eu estou promovendo a minha prática. Então, o que acontece ali? O Winnicott, que sempre trabalhou com crianças, pediatra, médico, entende que a infância, para além da sexualidade que Freud trazia, era respaldada em um amadurecimento emocional. Mais ainda, além de dizer que o complexo de Édipo nem todo mundo chega, às vezes o sujeito fica congelado aqui, ainda na oralidade, ele traz mais uma estrutura para a gente pensar. Então, além da psicose, neurose e perversão, o Winnicott fala das estruturas limites, que é o sujeito que estaria entre a psicose e a neurose. É um sujeito que veio para o mundo, mas ainda assim veio de uma forma que não foi possível uma adaptação para a chegada do complexo de Édipo. É um sujeito que ainda está preso aqui no narcisismo, é um sujeito que ainda está regredido na sua condição emocional. É um sujeito que a neurociência, e agora a gente fala de neurociência, nos diz que é um sujeito que tem o cérebro comprometido no seu processo de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de neurociência, a gente reafirma tudo que o Freud já trouxe. Eu sei que tem gente que esperneia, eu sei que tem gente que berra, que grita, principalmente os psicanalistas mais tradicionais, tá? Mas antes de continuar essa conversa, eu vou pedir para você compartilhar com aquela pessoa que precisa saber disso, que precisa entender um pouco mais, que precisa se abrir para essa conversa, da possibilidade, né, do diálogo entre a psicanálise e a neurociência, e entender se de fato o Freud ainda sustenta a nossa clínica atual. Eu sei que um bocado de gente esperneia, então compartilha para esse sujeito entender um pouco desse argumento que a gente está trazendo aqui, tá bom? Mas seguindo com a nossa análise aqui. Então, a gente tem um Freud que sustenta a clínica neurótica com uma técnica da associação livre da interpretação, né, com a possibilidade, sim, do tratamento e da cura. A gente tem ali na escola inglesa o Winnicott, que amplia essa técnica e amplia esse olhar teórico para esse paciente que ele, inclusive, traz como uma nova estrutura, que é o paciente limite, que é aquele que nem ficou na psicose, mas também não alcançou a neurose, então ele está no limite. E nesse limite, nessa estrutura limite, em termos psiquiátricos, a gente teria os narcisistas, a gente teria os borders, que são estruturas, que são diagnósticos, né, de pessoas que de fato têm um comprometimento neural e pessoas que não têm o devido amadurecimento para conseguir, de fato, a livre associação e a interpretação e lidar bem com ela. Então, o que acontece? Acontece aqui uma questão muito importante. A psicanálise, ela não some, ela não se perde, ela amplia o seu campo de visão, ela amplia o seu campo de atuação, como aconteceu com o Winnicott. E a neurociência chega nada mais do que reafirmando tudo que o Freud já tinha falado e dizendo, inclusive, que tudo isso que a gente trata hoje na psicanálise tem nome e tem respaldo, inclusive, no nosso cérebro e no processo de desenvolvimento desse cérebro. Então, primeira coisa, corpo e cérebro, o cérebro e o corpo, eles atuam, né, sistematicamente de uma forma integrada, e esse cérebro com esse corpo, a partir da experiência com o mundo, cria a mente, que é onde está a nossa atuação como psicanalista, na subjetividade, na linguagem, no simbólico, ou naquilo que não foi possível ser simbolizado. É exatamente nesse ponto que o psicanalista atua. Então, esse diálogo é possível, tanto é que a gente tem um movimento chamado neuropsicanálise, em que alguns médicos, né, o mais famoso dele é o Mark Solms, que fez a tradução da obra de Freud, ele parte para entender um pouco da psicanálise a partir também da perspectiva da neurociência e permitir esse diálogo. Entender, por exemplo, que esse grande consciente que nunca foi dado uma localização, por que não pode ser, inclusive, esse nosso sistema límbico inicial, esse processo inicial o circuito inicial da dopamina. Então, o que é o id? Por que a gente nasce puro prazer? A gente precisa satisfazer de todas as formas e passa o resto da vida equilibrando isso que é pulsão, que é desejo, com o que a sociedade, as regras, a moral, o nosso superego, ele permite. Nada mais é do que o nosso corpo que já funciona dessa forma. A dopamina é a busca, a motivação para sobreviver. Por que não o id? E ela está atuante o tempo inteiro, a gente busca, a gente quer. Né? A gente tem o Panksepp também, que vai falar dos 7 afetos ali, primordiais, e a partir deles, onde a gente não consegue
estabelecer bem que a gente tem a nossa necessidade, vai falar do cérebro previsível, né? Então, toda a estrutura cerebral, ele constitui a nossa mente, ele tem uma forma de funcionar e a partir dessa experiência com o outro, com o mundo, a gente cria a mente. E a neurociência, ela não vem negar a psicanálise, ela vem atualizar, ampliar a teoria e a técnica. Porque quando a gente fala que o Freud sustentava a clínica da neurose, vê o Winnicott com a clínica, né, dos pacientes limites com a técnica do Hold, do Handley, né, ele já traz uma outra técnica e perspectiva, a gente consegue chegar nesse paciente mais regredido. Tem a neurociência agora nos dizendo, por exemplo, que Freud sozinho não sustenta, que o Winnicott se aproximou e agora a gente tem todas as respostas de como esse cérebro funciona e como ele cria essa mente. E aí eu entendo, por exemplo, que um paciente mais regredido, ele não consegue representar mentalmente, não consegue simbolizar. E é por isso que a clínica de Winnicott que sustenta esse paciente. Eu consigo entender, por exemplo, que esse complexo de Édipo, ele nada mais é do que a nossa reorganização através da cultura que a gente recebe. O que acontece? Que o córtex começa a se formar, racional, pensamento. Então, eu já consigo compreender as regras que serão atravessadas, que serão impostas a mim a partir da minha cultura. Então, esse sujeito vai formando o cérebro a partir dessa vivência social e cultural e vincular, porque depende do vínculo com alguém que nos cuida, que nos protege, que nos guie, que media a nossa experiência. E esse cérebro vai criando algo que é a narrativa do self. É a forma como a gente entendeu, percebeu a nossa história. E a gente percebeu aqui dentro desse cérebro que criou já um manualzinho de sobrevivência, nos dizendo quem a gente é e por que a gente é. Mais ainda, nos dizendo como nós nos vemos, como a gente enxerga a nossa vida, percebe a nossa vida e como a gente atua nela. E essas respostas já estão todas lá prontas, porque a gente constrói do momento que a gente nasce até mais ou menos 6, 7 anos, ali dentro do nosso sistema de memória. E por que a análise entra no processo? Quando eu tenho um trauma, uma situação difícil, né, repetições que me trazem sofrimento, é na análise que eu vou rever toda essa história, vou restabelecer novos circuitos neurais, a partir da neuroplasticidade, o processo de fala, de novas experiências, para conseguir, então, chegar num lugar, teoricamente, de conforto, ou, né, de maior consciência desse processo, de quem eu sou e por que eu sou, e por que eu reajo assim na vida. Então, dito isso, vou pedir para vocês falarem aqui para mim o que vocês acharam do vídeo. Então, comentem bastante. O que vocês acharam? Será que realmente o Freud morreu? Ele não sustenta mais a clínica? Será que a gente só evoluiu o pensamento freudiano igual o Winnicott fez e agora a neurociência é a da vez? Por que existe tanta briga, né, com o psicanalista clássico quando fala de neurociência? O que vocês acham, minha gente? Comenta aqui que eu estou curiosíssima para saber a opinião de vocês. Beijo, até o próximo vídeo.